Um delegado de determinado estado contou para mim o seguinte: ele estava na delegacia, numa central de flagrante, ele também, negro, grande, forte. Aí chegou um outro cidadão, negro, grande, forte, virou para ele e falou assim: não, eu queria fazer um registro, doutor. Ele, pois não, vamos fazer. Mas o que aconteceu? Pô, meu amigo há 20 anos, pô, botar no meu ombro, vamos lá jogar bola hoje, negão. Aí o delegado falou: pô, cara, mas tu é negão, irmão. De um pro outro, né? Tipo, mas tu é Isso. negão, irmão. Que isso? O cara vai deixar de ser amigo que o cara. Pô, que isso, negão? Pô, vai lá fazer as pazes com teu amigo. Então, as pessoas vão incutindo, e normalmente pessoas brancas que vão liderando movimentos, são essas pessoas brancas que vêm dizendo que essa palavra não é boa pro preto, que aquela não é boa pro preto. São essas mesmas pessoas brancas que, quando um preto consegue uma posição de destaque e não concorda com a opinião delas, elas chamam essa mesma pessoa preta de capitão do mato. É aquela como que o senhor vê isso, né? Porque aqui a gente está muito mais para ouvir e aprender o lado de quem vive isso. Essa coisa do capitão do mato é uma expressão que eu também uso, às vezes, né? Para identificar, caracterizar algumas situações. Chegou ao meu conhecimento uma situação de que um rapaz ele foi a um condomínio na Barra da Tijuca e ele foi impedido pelo segurança de entrar no condomínio por uma razão que não havia lógica qualquer. Então, criou-se toda aquela situação, chama-se o síndico, chama-se a polícia, e a alegação do síndico é: como é que pode haver racismo? O segurança é preto. Isso é de uma crueldade. Isso é de uma crueldade. Você pega o capitão do mato, coloca na portaria da sua fazenda para reproduzir conceitos seus. Para reproduzir aquilo que você entende que é a melhor forma de fazer a segurança daquela sua fazenda, daquele seu território. Para você se sentir melhor ou para você tentar se afastar de eventuais culpas, então você coloca um capitão do mato preto, capitão do mato. Eu penso, mas olha, ele é a pior prática que uma pessoa pode ter. É capitão do mato, sim. Está ali na condição de capitão do mato. E foi colocado ali naquela condição, foi colocado ali para isso. Para depois você dizer: não, mas como é que pode haver racismo? Ele é preto. Ele é preto, mas está reproduzindo conceitos que foram determinados pela classe que domina aquele território. Então não é pelo fato de ele ser preto, aliás, não é pelo fato de você ser preto, de você ser branco, de você ser roxo, que você não pode, que você está impedido de praticar uma conduta racista, inclusive contra um igual seu. Um negro pode ser racista com relação a outro. Eu me lembro uma vez, num carnaval, tu vê como é que a vida é da volta, né? Um carnaval lá em Itaboraí, no sítio de uma grande empresa. Então, nós estávamos na fila, eu estava na condição de convidado, né? E na fila do refeitório, havia uma senhora e os seus filhos, ambos negros. E quando eu cheguei para pegar a comida, ela virou para mim e falou o seguinte, olhando para mim e falou: se há uma coisa que eu detesto no mundo é um crioulo que não sabe reconhecer o seu lugar. Porra. Tudo bem, não havia tantos negros ali, né? A maioria era de pessoas não negras. Mas uma negra, uma mulher negra, ela vira para mim e diz que ela não gostava do meu comportamento porque eu era um negro que não sabia reconhecer o seu lugar. Quer dizer, deve ser o lugar na senzala ou lugar na área de serviçais e tal. E, olha, qual o problema, né? Eu já fui vendedor de plano de saúde, já fui faxineiro de lanchonete em Madureira e ajudava bem, aquele dinheirinho ajudava bem lá em casa e tal, não sei o quê. Nenhum problema de ser o serviçal, porque eu sou preto. Mas você vê como essas coisas elas são, as pessoas elas acabam sendo levadas a determinados pensamentos, a determinadas posições, pela maneira como a sociedade se desenvolve. Talvez ela tenha chegado a essa conclusão de não gostar, de entender que a pior coisa para ela era um negro que não sabia reconhecer o seu lugar, talvez porque ela temesse que aquele negro fosse magoado
por estar num lugar que não lhe pertencia. E eu entendo que o discurso dela tenha sido baseado nessa premissa. Só que isso é uma coisa que você precisa parar e você precisa estudar, você precisa analisar. Olha isso. O que está sendo reproduzido, né? O que está sendo reproduzido na sociedade? Quando uma mulher negra fala para um negro que não está numa posição subalterna, que aquela posição não subalterna não é o seu lugar. O seu lugar é uma posição subalterna. O triste é como isso foi construído no coração dela. Exatamente. Né? A maneira que o foi problema não é o que ela falou, porque realmente, como que nem dado, te atingiu. Você olhou para você achou meio absurdo, mas você... Como dado sociológico, né, como um dado para estudo, eu achei muito interessante, tanto que eu trago isso, né? Eu trago isso de uma maneira muito... Mas eu não me senti ofendido por aquilo que ela me disse, porque eu tenho certeza de que talvez... Ou ela não sabia o que estava falando, ou ela estava falando baseada numa série de construções, numa série de vivências que determinaram que ela tivesse aquele pensamento amargo. Porque é um pensamento amargo. Então a gente precisa... Hoje nós estamos vendo... há uma emissora que demitiu a maioria dos seus profissionais mais antigos. E majoritariamente hoje nós vemos, né, profissionais negros e homossexuais e tal. Enfim, isso é extremamente meritório, né? Você abrir o espaço para que essas pessoas, né, antes um pouco mais marginalizadas, elas tenham as suas possibilidades de trabalhar. Eu só não acho interessante saber que isso não decorre de uma espontaneidade. Isso decorre de regras de compliance, por exemplo. Hoje é importante ter. Uma amiga comentou, uma amiga do doutorado, comentou que uma parente dela, uma outra amiga, ela informava que assim, eu preciso ter alguém negro para colocar aqui. Ela falou assim, mas por que... Não, precisa ser preto. Quer dizer, você precisa ter ao seu lado pessoas que tenham competência, né, para desenvolver o serviço. Que sejam brancas, negras, índias, alienígenas, né? Mas o momento que você está vivendo leva as pessoas... Não, eu preciso que seja. Gente, não pode ser assim. Não. Não pode ser assim. Né?